Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Gita Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o BYD Yuan Pro SUV elétrico. Digamos que é basicamente um SUV do famoso Dolphin. Como vocês já bem devem saber, esse aqui é o nosso vídeo de viagem. Então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse carro, para descobrir como ele se comporta na estrada em parâmetros como o consumo de bateria, né, a autonomia, o desempenho. A gente vai testar, vai pisar fundo para falar sobre isso. Também questões como direção, suspensão, isolamento acústico. E eu geralmente separo os vídeos. Esse aqui é o de viagem, onde a gente confere tudo isso que eu falei. E as assistências à condução, piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, itens nesse sentido, eu costumo mostrar num vídeo dedicado. Hoje a gente vai mostrar no mesmo vídeo porque esse carro só tem um recurso de assistência ao motorista. Um recurso relativamente simples, mas eu vou explicar isso para vocês depois, então a gente vai mostrar ele nesse vídeo. Um pouquinho do interior para vocês e vamos lá para a estrada, então, conferir como que se comporta o BYD Yuan Pro elétrico. E pessoal, antes da gente sair de São Bernardo do Campo para o nosso vídeo de viagem, mostro aqui para vocês que estamos com 91% da bateria e 321 km. Lembrando, a maior parte do tempo a gente vai dirigindo em modo eco e na regeneração mais alta. Na estrada a gente abaixa o nível de regeneração para deixar o carro mais livre e a gente só vai tirar do eco quando formos acelerar. E lá no final do percurso eu mostro para vocês o quanto de bateria e de autonomia que ele abaixou. Lembrando que hoje está bem quente, ó, quase 40 graus, e a gente sabe que isso costuma gastar mais, né? Finalmente, depois daquele trânsito em São Paulo, estamos pegando estrada com o BYD Yuan Pro 100% elétrico. Pessoal, aqui já no começo da rodovia dos Bandeirantes, eu já resetei pra gente o nosso trip de consumo e também o nosso trip de distância, obviamente. Acontece que, apesar desse carro ter dois trips de distância, você só tem um de consumo. Então a gente teve que resetar e nós vamos perder aquela média total entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Mas dessa forma a gente está priorizando a média na estrada, que é a que mais importa pra gente aqui nesse vídeo de hoje. E aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, por favor, deixe o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho também para outras pessoas. Aproveita esse momento do vídeo também para dar aquela hypada, que é uma função nova completamente gratuita, fica ali perto dos comentários, e você tem na verdade a opção de pagar também, se você quiser, o que aí ajuda ainda mais a gente. Mas de qualquer forma você já está apoiando o nosso trabalho, então eu agradeço se você puder já dar o seu like e se inscrever no canal. Bom pessoal, eu sempre começo falando sobre conjunto mecânico. Aqui não é tão mecânico assim porque é um modelo 100% elétrico, mas vamos falar sobre motorização. A gente tem um motor elétrico posicionado no eixo dianteiro, o que dá tração somente dianteira, e ele rende uma potência máxima de 177 cavalos a 16.000 rotações e o torque de 29,6 kgfm, mas a BYD não informou uma rotação específica para esse torque máximo. Por que eu citei 16.000 rotações para a entrega da potência? Bom pessoal, muita gente fala que potência e torque de carros elétricos são sempre instantâneos, mas nem sempre funciona dessa forma. Alguns modelos especificam na ficha técnica 15, 16, 12.000 rotações por minuto, aqui no caso da BYD 16. Logicamente esse carro é, digamos que automático, né? Não existe elétrico manual ainda, pelo menos, capaz de criarem futuramente. E ele tem digamos que uma marcha só. O único elétrico que eu conheço que tem duas marchas é o Porsche Taycan, que aí ele tem por conta de uma velocidade final muito grande, então você, digamos que troca a marcha para velocidades mais altas. Aqui é uma para frente, uma para trás. Mas se nós estamos falando de um carro 100% elétrico, a gente não pode de jeito nenhum deixar de citar a bateria. Aqui no Yuan Pro utiliza, claro, como todos os modelos da BYD, a bateria Blade LFP, ou seja, lítio ferro fosfato, que, como a gente sabe, em comparação com a NMC, ela costuma durar mais e ser mais segura. E em contrapartida, a NMC tem uma maior densidade energética, então ela consegue armazenar
mais carga numa bateria do mesmo tamanho. Explicando isso rapidamente para vocês, tá? A capacidade divulgada na ficha técnica é de 45,1 kWh, porém a BYD ainda não especificou pra gente se essa informação é a capacidade nominal da bateria, ou seja, a capacidade total, ou se é utilizável, porque aquela que a gente consegue de fato usar no dia a dia é um pouco menor em todo carro híbrido ou elétrico. Já pedi essa informação para o time da BYD e caso eles tenham respondido até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo o resultado aí na tela para vocês. Vamos falar para vocês sobre direção. Algo muito legal aqui nos carros da BYD, na grande maioria deles, a gente testou não faz muito tempo o BYD Dolphin Mini, que ele não tinha esse recurso, mas na maioria dos carros da BYD existe a opção de 2 modos de direção, o conforto e o esportivo. Então você vem aqui nas configurações pela central multimídia. Quando você vem em configurações do veículo e chassi inteligente, nós temos o modo conforto e esportivo. Agora ele está no esportivo, então a gente percebe claramente que ele fica um pouquinho mais rígido. Mas olha, a direção não é muito direta, como vocês podem notar, né? Ela é mais voltada ao conforto, então é normal que ela seja menos direta, que ela seja mais boba, digamos assim. Vamos colocar agora a direção no modo conforto e a gente percebe, ó, ela fica muito mais molenga, até demais ao meu ver, principalmente aqui na estrada. Tudo bem que ela é elétrica progressiva, então conforme vai aumentando a velocidade ela fica um pouquinho mais rígida, mas é bem pouco. Aqui realmente, ó, nesse modo conforto ela fica muito mole. Até na cidade, se você está acostumado com direções um pouquinho mais firmes, você não vai conseguir andar no modo conforto, você vai sempre colocar no modo esporte. Até na cidade eu deixo, ó, já ficou bem mais pesadinha. Ainda é mole? Ainda é, mas ficou consideravelmente mais firme. Então bem legal que você tem esses 2 modos. Falando um pouquinho para vocês sobre suspensão, a gente tem aqui um conjunto que me agrada em certo ponto, mas também existe seus contras, né? Seus pontos negativos. Por quê? A gente está passando aqui em uma faixa com bastante desníveis e a gente quase não sente. A suspensão é muito bem acertada para o conforto. Ela é realmente muito confortável. Ó, é uma delícia viajar com esse carro por conta disso, ó. Você quase não sente as irregularidades do solo, ele passa de forma realmente muito suave, absorve muito bem. E isso também é perceptível na cidade, mas na estrada você fica mais confortável, porque geralmente nós temos menos desníveis, com exceção de algumas estradas, né? Agora o problema é que você sente o carro um pouquinho mais mole. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, esse aqui é praticamente um SUV do Dolphin. Não exatamente, mas é como se fosse, tá? É mais ou menos ali no mesmo segmento. Só que a gente já testou o Dolphin e também o BYD Dolphin Plus. Lembrando, o Dolphin Plus custa hoje R$ 184.800. Esse carro aqui custa R$ 182.800. São apenas R$ 2.000 de diferença a favor do BYD Yuan Pro. Para vocês verem que eles estão ali em segmentos muito parecidos. Até a faixa de preço é praticamente igual. Só que lá no Dolphin Plus, por mais que a gente tinha bem mais potência, eram 204 cavalos e 31,6 de torque, a gente tinha uma suspensão muito mais mole. A suspensão traseira flutuava bastante, não tanto quanto no Dolphin Mini, mas sim, flutuava bastante, ficava subindo e descendo. Aqui no Yuan Pro a gente não percebe ele flutuar excessivamente, então eu gostei desse carro, eu acho ele mais bem acertado de suspensão do que o Dolphin convencional, o GS, e também o Dolphin Plus, que passou recentemente pelo nosso teste aqui de uma semana no canal GT Autos. Agora, se você gosta daquele carro um pouco mais esportivo, um pouquinho mais duro, mais firme, mais colado no chão, esqueça o BYD Yuan Pro, porque ele é voltado ao conforto, como eu disse para vocês. Então, como todo chinês, ele é um pouco mais molenga, você tem bastante rolagem de carroceria, né? Você vai fazer uma curva um pouco mais forte, a gente vai mostrar isso em detalhes na avaliação completa, ele inclina bastante por conta dessa suspensão mais macia. Então depende da proposta, depende do que você está procurando. Se você quer conforto, a BYD está de parabéns aqui no Yuan Pro elétrico. Vamos falar um pouquinho agora sobre isolamento acústico. Bom, pessoal, eu achei ele muito bom na cidade. Aqui na estrada, falta um pouco para me agradar mais. Por quê? Entra um pouco de barulho de vento a mais do que eu gostaria. Se filtrasse um pouquinho melhor o vento, eu poderia dizer que esse isolamento acústico é excelente
para a categoria dele e também essa faixa de preço de R$182 mil. Não tem barulho de motorização, já que é um carro elétrico, então para quem trabalha muito dirigindo o carro, você não tem a vibração do motor, você não tem o barulho do motor, o isolamento acústico, como eu disse, na cidade é muito bom, então você tem um carro mais amigável, digamos assim, um carro mais confortável mesmo. Ó, passou uma moto bem barulhenta aqui do lado e o barulho sim invade a cabine, mas não de forma excessiva. Isso que eu gostei. Como nós estamos chegando aqui no pedágio, eu quero mostrar para vocês como que ficou o nosso consumo 100% rodoviário. Lembrando que esse painel ele mostra de acordo com os últimos 50 km, mas dá pra gente resetar. Ou seja, como aqui a gente rodou 24,1 km, são menos de 50, então não tem problema. Mas em 24 km a gente tem 105 km por hora de velocidade média e um consumo de 10,6 kWh a cada 100 km. Eu tô dirigindo, então fica complicado aqui de fazer as contas, mas estou colocando aí na tela para vocês a autonomia projetada de acordo com esse consumo de 10,6 kWh a cada 100 km. Lembrando, o carro está marcando aqui 30 graus de temperatura, ou seja, está num dia bem quente, estou com o ar-condicionado ligado. Lembrando, num carro elétrico, quanto mais você sobe o ar-condicionado, mais ele vai consumir a bateria, já que está atrelada à bateria de alta tensão. Então nem estamos em condições muito favoráveis aqui para o BYD Yuan Pro, e mesmo assim ele fez um consumo excelente, 10,6 kWh a cada 100 km. Na estrada é ótimo para um carro elétrico. E saindo do pedágio a gente vai acelerar fundo, então eu já troquei tudo aqui para o modo Sport e eu vou citar para vocês que esse carro tem 1.550 quilos, ou seja, não é absurdamente pesado para o porte dele, mas também não é absurdamente leve. Então tem um peso ali, digamos, considerável, e a gente sabe que isso é por conta das baterias. Vamos ver como que fica o desempenho? Vamos lá, pessoal, está tudo no Sport, lembrando, vou estabilizar aqui em mais ou menos 30 por hora, pé no fundo. Responde bem, hein? Ó, vou te falar que o controle de tração deu uma boa cortada ali. Tinha um pouquinho de desnível no solo, então ele acabou cortando 120. Ele acabou cortando um pouquinho a nossa aceleração. Mas é um elétrico, o torque ele é praticamente instantâneo, ou seja, a saída é sempre boa. Confesso que para essa faixa de preço a gente tem, por exemplo, como eu disse, o Dolphin Plus, que é bem mais rápido. Então, para um carro de 183 mil reais, tudo bem, SUV, a gente sabe que hoje em dia SUVs costumam ser mais caros, mas o Dolphin Plus ele também tem assistências à condução. Esse carro não tem nada, na verdade tem um item, mas que nem entra tanto assim em assistências ao motorista. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Então eu acho que poderia ter um desempenho assim um pouco melhor. Não que falte, pelo amor de Deus, longe disso. É um desempenho muito bom, o carro elétrico é mais ágil geralmente, mas em comparação com o Dolphin Plus é sim inferior. Aqui ó, 100 por hora na subida, ó, 100, pé no fundo, ó, ele tem uma resposta inicial boa, 120. Ele chega até rápido, né? Ele faz boas retomadas, mas esperava que fosse um pouquinho mais divertido. Se tivesse toda aquela potência e um pouquinho mais de torque que o Dolphin Plus tem, por mais que esse carro seja assim um pouco mais pesado, eu acho que faria melhor aqui para o BYD Yuan Pro. Algo muito legal aqui dos modelos da BYD, na verdade quase todo carro elétrico ou híbrido tem isso, é um medidor de energia. Então ali do lado esquerdo você vê em tempo real quanto você está gastando ou recuperando energia. E por que eu digo recuperando? Praticamente todo carro híbrido ou elétrico, eles têm a frenagem regenerativa. Como que funciona? Aliviou o pedal do acelerador ou então pisou no pedal do freio, ele inverte a rotação do motor elétrico para passar a recuperar aquela energia que seria desperdiçada nas frenagens. E nessa troca de energia ele acaba perdendo velocidade, por isso que ele faz isso somente no momento de frenagem ou então de desaceleração, quando você tira o pé do acelerador. Seria perfeito se ele não perdesse velocidade, né? Porque aí você teria autonomia, digamos que infinita. Mas infelizmente, por questões de física, não é isso que acontece. E pessoal, isso não faz uma diferença absurda. Ele não vai conseguir, por exemplo, carregar a bateria, a não ser que você pegue 200 km só de descida, né? Aí com certeza você vai recuperar um certo percentual de carga. Mas, de modo geral, o que ele te ajuda é a economizar. Recuperando um pouco da energia que você gastou, você se torna então mais econômico.
Vocês se lembram que eu disse para vocês no começo do vídeo que a gente tem somente um recurso de assistência à condução? Pois é. Primeira observação, isso aqui não interfere na nossa média de consumo, porque eu estou gravando depois daquela finalização em Jundiaí que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então isso aqui não vai mudar a nossa média total entre São Bernardo e Jundiaí. Bom, o recurso que eu falei para vocês é o HDC, o assistente de descida. Você aciona ele aqui pela central multimídia, já apareceu um símbolo ali no painel, e vale lembrar que ele funciona entre 11 e 38 km por hora. Você pode ativar até 38, mas lembrando que se você passar de 65 por hora, ele vai desativar sozinho. Até os 65, ele continua ativo, só que ele não vai atuar, porque ele funciona até os 38. Deu para entender? A gente tem uma descida bem íngreme aqui. Vamos soltar completamente o carro, vamos só embicar, ó. Vou soltar completamente o carro, vamos ver, ó. Ó, ele está piscando no painel, indicando que ele está fazendo a frenagem automaticamente. Pelos pedais do freio e do acelerador a gente consegue controlar essa velocidade. Então vamos aumentar um pouquinho aqui acelerando, ó. Ele foi ali para 12 km por hora, 11 agora. Vamos frear um pouquinho. Agora foi para 8, 9, ó. Ó, tá em 8 km por hora também. Ele diz que funciona entre 11 e 38, mas a gente viu que ele manteve ali tranquilamente seus 7, 8 km por hora, no máximo 10. Então ele acaba funcionando até abaixo de 11, que é o que o manual informa pra gente. Não é um recurso que você vai utilizar assim todos os dias, ou que vai te fazer muita utilidade, mas é legal que você tenha. E esse é o único recurso de assistência ao condutor que a gente tem nessa versão de R$183 mil. Chegamos então no final do nosso trajeto em Jundiaí, e o que eu posso dizer para vocês sobre o BYD Yuan Pro é que eu gostei bastante desse modelo. Ele tem uma pegada realmente muito mais confortável. Então se você espera um modelo um pouco mais com aquela tocada esportiva, digamos assim, não é o carro para você. Ele é voltado ao uso mais, digamos que familiar. A suspensão é um pouquinho mais molenga, como todo carro chinês praticamente. E isso até me agrada em certo ponto, porque eu disse que ele fica muito confortável em razão disso. Agora, nas curvas realmente acaba faltando dinâmica. Mas a suspensão eu ainda acho mais acertada do que, por exemplo, lá no BYD Dolphin, seja na versão convencional ou no Plus. Então até me surpreendeu por um certo lado. Eu imaginando que seria SUV, eu pensei que seria até pior do que o Dolphin, mas pelo contrário. Então eu gostei bastante de utilizar o BYD Yuan Pro elétrico na estrada. O sistema de som acho que poderia ser um pouquinho melhor, não que ele seja ruim, mas pela faixa de preço de 183 mil, considero que poderia sim ter uma qualidade um pouco superior. Em geral é um carro bem legal para você viajar. Agora a autonomia, eu mostrei para vocês que nós saímos lá de São Bernardo do Campo com 91% de carga na bateria e uma autonomia projetada em 321 km. Chegamos aqui depois de rodar praticamente 79, 80 km com 62% e 219 km de autonomia. Como vocês podem perceber, a autonomia baixou um pouco mais do que esses 80 km, mas o que é completamente normal, porque ela é dinâmica, ela vai variando de acordo com o consumo que você está fazendo. Como a gente teve que resetar o trip de consumo na estrada e ele só tem um, infelizmente, a gente não conseguiu fazer média do percurso inteiro, mas calculando de acordo com essas anotações do quanto a gente saiu, quanto a gente chegou, fazendo várias contas, eu cheguei à conclusão de que ele gastou, para fazer 79, 80 km, 13,04 kWh, ou seja, um consumo de 16,5 kWh a cada 100 km. Isso, fazendo a conta pelo tamanho da bateria de 45,1, dá uma autonomia projetada de 273,3 km. O Inmetro diz 250. Então no percurso todo a gente conseguiu uma autonomia de 273, está acima, mas ainda é bem baixa, principalmente para um SUV que tem uma pegada um pouco mais familiar. Então se for fazer viagem com esse carro, tome bastante cuidado, porque a autonomia pode ser um grande problema para ele. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou do BYD Yuan Pro 100% elétrico, o que você achou também dessa autonomia, desse consumo na estrada. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.